Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que é o mesmo Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, carta aos exilados. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor Jeová, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor Jeová. Porque assim diz o Senhor Jeová: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor Jeová, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor Jeová, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor Jeová, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor Jeová nos levantou profetas em Babilônia. Porque assim diz o Senhor Jeová acerca do rei que se assenta no trono de Davi, e acerca de todo o povo que habita nesta cidade, a saber, de vossos irmãos que não saíram conosco
para o cativeiro. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e far-los-ei como a figos podres que não se podem comer, de ruins que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste. Dá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição, um espanto, um assobio e um opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor Jeová, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor Jeová, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém a Babilônia. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E tomarão deles uma maldição todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor Jeová te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei, e eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor Jeová. E a Semaías, o Neelamita, falarás dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiadá, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem fanático e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Porque até nos mandou dizer em Babilônia: ainda o cativeiro muito há de durar. Edificai casas, habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto. E leu Sofonias o sacerdote esta carta aos ouvidos de Jeremias o profeta. E veio a palavra do Senhor Jeová a Jeremias, dizendo: manda a todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor Jeová acerca de Semaías, o Neelamita. Porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vocês confiam em mentiras, portanto assim diz o Senhor Jeová: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo,
diz o Senhor Jeová, porque falou em rebeldia contra o Senhor Jeová. A restauração de Israel, capítulo 30. A palavra que do Senhor Jeová veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que te tenho falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e Judá, diz o Senhor Jeová. Tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que falou o Senhor Jeová acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor Jeová: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vejam, se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tornam pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor Jeová, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois, tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor Jeová, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará, descansará, ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor Jeová, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor Jeová: a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo. Não tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esquecerão de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Por que gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável. Pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Por isso todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. Os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor Jeová
porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor Jeová: eis que tornarei a trazer o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão acanhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei se aproximar de mim, pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim? Diz o Senhor Jeová. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor Jeová, a sua indignação, já saiu. Uma tormenta varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Profecias de restauração, capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor Jeová: serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor Jeová: o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fiz descansar. Há muito que o Senhor Jeová me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor Jeová: cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. Salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai
para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor Jeová, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, ao vinho, ao azeite e aos cordeiros e bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. Tornarei o seu pranto em alegria, os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor Jeová: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor Jeová, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor Jeová, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho, ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor Jeová, meu Deus. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento. Depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor Jeová. Levanta para ti sinais, faze para ti pirâmides. Aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará a um homem. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho, porque satisfiz
alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei, olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor Jeová, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles, para arrancar, para derrubar, para transtornar, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor Jeová. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor Jeová, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tirei, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor Jeová. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor Jeová. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor Jeová, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor Jeová. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor Jeová, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor Jeová: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor Jeová. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante dela, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres, da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará mais eternamente. Jeremias compra um campo, capítulo 32. A palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor Jeová, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá,
o qual foi o 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado dizendo: por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor Jeová, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará? E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará cara a cara, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu os visite, até que eu o visite, diz o Senhor Jeová. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: eis que Anamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Anamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então eu entendi que isto era a palavra do Senhor Jeová. Comprei, pois, a herdade de Anamel, filho de meu tio, a qual está em Anatote. Então pesei a ele o dinheiro, 17 ciclos de prata, e assinei a escritura, selei-a e fiz confirmar por testemunhas. Então pesei a ele o dinheiro numa balança, e tomei a escritura da compra selada, segundo a lei, e os estatutos, e a cópia aberta, e dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque na presença dele, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. A oração de Jeremias. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há nada que te seja demasiado difícil. Nada há que te seja demasiado difícil.
Tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor Jeová dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje,